Ô, desliga o ar-condicionado. Ô, Léo, desliga o ar-condicionado. Acho que não sei. É só baixar pro... Tem que ir pro lado contrário? Pra fora? Fazer jailbreak. Peraí. Ai, idiota, eu falando ainda, mano. Vou colocar na mão dele. Vai do outro lado, mano. Vai do outro lado, pô. Do outro lado. Você tá aqui no frio, né? Olha, André. Eu vou aprender com ela, tá ligado? Quem é você? Eu mandei pra ele. Leonardo. Eu vou aprender as suas malandragens pra usar com os outros. Tá ok? Ah, quando você me deixou assim, você vai fazer o negócio lá agora, tá? Não, peraí. Tá, beleza. Tô vendo isso de novo. Tá muito travado, né? Aí o Léo foi pra lá, acabou de liberar o banho. Liberou? Mas já ocupou. Hã? Mas já ocupou. Já culparam. Mais 3 anos. Desceu. Essa já era mente da pessoa. Começa. Vou começar. Ela sabe, já era. Já era. Um obséquio até aqui vai acontecer uma porta. Uma porta e tal. Porta e tal. Tá bom, né? Então, vocês viram o Gustavinho, a foto do Gustavinho que eu mandei? Qual? Vocês viram? No WhatsApp. Tem que dar um salve. Coração de mãe, não. Coração de mãe. Coração de mãe. Coração de mãe. Precisa ver se o som tá bom, porque de lá não vai pegar. Pô, tem evento, mano. Dá um salve aí. Entra no YouTube. Não, dá, faz aquela lá. Pessoal. Entra no canal do Pergunta. Não tem Slack. Tem YouTube. É mais pra cá. YouTube. Vai gravar todo mundo tem trabalho. Do outro lado agora tem um depois. Pô, pega aquela balinha de pergunta lá. Eles estão lá? É, mas lá de carne, lá de lá. É pra chamar? Pega essa balinha lá pra Tem barulho. Não sei se vai dar pra ouvir se eu gritar. Aí eles estão lá. Aí começa a filosofar. O que é lá? pegar o outro ali. Divisão social. É só dar um tchulado aqui, né? Não. Tchulado? Eu acho que o João. Quer gostar? É, o João. Tá esperando. O João tá aí. E aí? É 15 e 5. E aqui dá 15. Sabe ali que é rápido. Vai deixar? Não é verdade. Se bem que tem 4 pessoas online. Eu tô no mesmo link.
Tá aqui. Bota um barra live. Ó, curioso pra aprender isso. Aí. Curioso pra aprender a usar o Até agora eu não sabia. não sabia até hoje. O Flow é a capacidade de cantar no batidão. Beat versus, exato. Beat fez primeira vez aqui. Agora você Saiu? Sei lá, não sei não. Não sai não. Não dá pra saber porque Tem um delay de 30 tem um delay absurdo Aí, aqui. saiu agora. Ela tá naquela hora. Vamos começar. Precisa ver só se o áudio tá bom na live, porque o microfone tá um pouco longe ali, mas pelo que a gente testou, tava captando bem. Vamos falar hoje de Git Flow. Explicar um pouquinho o que é Git Flow para vocês inicialmente, né? O Git Flow ele é uma extensão do Git, que ele foi criado para ajudar no versionamento do software, na hora de desenvolver. Hoje, a gente considera uma má prática, por exemplo, fazer commit na master, porque a master ela só tem que estar os dados que estão em produção. Se a gente faz um commit lá, a gente meio que está alterando algo em produção e pode ocasionar diversos problemas futuros. Hoje na Squad, o nosso lado de back-end ele trabalha muito com Git Flow. A gente puxou esse talk justamente para alinhar toda a Squad para o lado do app também pegar. Só que a gente acha super importante também que a galera do front pegue, porque a forma de trabalhar é muito simples e você não vai ter problema de merge no futuro. É muito difícil, por exemplo, acontecer de perder código ou de alguém sobrescrever o arquivo do outro, porque ele faz, em cima do Git, ele faz um versionamento mais preparado, mais robusto. Pode ir. Arrasta o mouse pro lado, clica. É ao vivo, né? Não é problema. Tá com delay. Fica aí, Gu. Não tá aí não, mano. Mas é YouTube. Fala aí. Cadê o É bagulho? YouTube. Opa! Na real? Agora aperta pro lado, peraí. Eu tava conversando com ele esses dias e ele disse que tinha gente ainda que achava que não dava pra trabalhar com Git em equipe, né? Você tá fora da câmera. Verdade. Ajudado, otário. Eu vou explicar pra vocês agora como é o método que a gente trabalha e qual que é o método ideal de vocês trabalharem em equipe. Com o Git Flow também fica mais fácil de trabalhar mais de 15 desenvolvedores no mesmo projeto. Vamos começar falando no início, né? Eu vou falar um pouco de mim, um pouco do que eu vejo no mercado. No início eu programava daquele jeito ali. Na verdade, eu organizava tudo por pasta. Então era tipo a pasta do dia, tudo que eu mexia eu guardava lá, e no outro dia eu criava uma outra pasta, não sei o que, não sei o que. E nessa época já existia o Git, eu só não conhecia ele mesmo. E depois, quando eu comecei a usar o Git, eu peguei lá uns commits meus de 2016 e eu vi que eu não colocava, por exemplo, o que eu estava fazendo. Tipo, ajustes é genérico, né? Tipo, ajustou o quê? Paginação, selos e avaliação. Do quê? Entendeu? Tá quase. E aí, a ideia do Git é melhorar isso. Tá quase. Agora vai. Pode ir pro próximo. Brincando. Aí eu fui procurar commit de errado, achei o meu lá, é muito meme, né? Tá, então vamos falar para que serve o Git, né? Ele serve para versionar e ele vai agilizar o processo do desenvolvimento. Não é nada mais do que isso. E hoje a gente tem os serviços como o Bitbucket e o GitHub, que eles guardam o seu repositório na nuvem. Então você pode guardar tudo lá e usar de onde você quiser, né? Eu faço até uma brincadeira com todo mundo e eu falo que repositório bom é o que parece o mapa do metrô. Você tem que ter os commits lá tudo certinho e trabalhar nas branches corretas, né? Porque as branches elas vão vir em cores diferentes. Tá, então qual que é o processo do versionamento do software? Hoje a gente trabalha com as branches master, que é tudo que está em produção, então a gente não pode commitar nada na master. A gente tem a develop, que é a parte de homologação.
E aqui a gente também evita fazer commit. Na verdade, a gente trata do mesmo jeito, porque tudo tem uma classificação. Tem a release. A release ele conta como se fosse uma versão do software. Se você vai publicar um software lá na versão 1.2, esse V1.2 é uma release. Tá? E futuramente, por exemplo, deu problema no software, eu preciso que volte para a versão 1.2. Aqui é mais fácil você voltar para o jeito que estava na release XPTO, que você definiu no início. Tem a feature, que é a funcionalidade em si. O bug fix, que ele é um bug, a branch que vai guardar um bug que a gente fala que é uma resolução não crítica, que não está impactando em produção. E o hotfix, ele é considerado um bug crítico, que é o que está impactando em produção e tem que arrumar muito rápido. Tá, então, nesse caso, a gente tem uma classificação para cada coisa e a gente não precisa commitar nem na master, nem na develop. Tá. Aí, iniciando o Git Flow. O Git Flow ele não vem por padrão no Git, é preciso instalar. Tem o modo de instalação lá do Windows e tem o do Linux, que é mais rápido. Eu passo depois para vocês no grupo como que faz para instalar, para configurar. Mas depois que está instalado, você entra no seu repositório, roda o comando git flow init e ele vai perguntar qual que é o nome da branch que você quer guardar cada coisa. Eu deixo tudo como padrão que ele sugere porque eu não vejo por que mudar, né? E aí ele já entra direto na develop, que é onde você tem que fazer o seu desenvolvimento. E aí, eu preciso iniciar uma funcionalidade. Vamos supor que vocês têm lá o e-commerce e entram no sprint que o cliente ele quer que você inclua um modal de boas-vindas no site. Você vai iniciar uma feature, né? Você roda o comando git flow feature start. Como padrão, a gente usa primeiro o código da tarefa e depois a descrição dela. E aí ele vai criar a feature e já vai entrar dentro da branch da feature. Aí lá dentro você vai mexer, programar, tal, comitou. Aí eu fechei essa feature, testei lá na branch da feature, eu quero colocar ela na develop. Aí eu vou rodar git flow feature finish, ele vai fazer já, pegar tudo que você comitou aqui, fazer o merge dentro da develop e vai colocar você dentro da develop novamente. Se você não tiver comitado a feature pro Bitbucket, essa feature ela é automaticamente apagada do seu local, porque se você terminou, você meio que não vai precisar mais dela. Tá? E aí, vamos pro próximo. Só uma pergunta aí, Igor. O release entra onde aí? Então, eu fiz a feature, vai pro develop e depois do develop é a release. Se você, a release ela entra quando você for publicar, por exemplo, umas 3 features. Ou então, no caso da galera que trabalha com sprint, seria um sprint. E aí eu criaria uma versão com todas as features que eu fiz. E a master entra onde aí? A master recebe tudo que vem da release. Tá, aí vamos lá. Eu vou falar de algo que a gente usa muito lá hoje. A gente não usa da melhor maneira possível, porque é algo meio burocrático e também a gente não vê necessidade de perder muito tempo com isso. Mas o que a gente faz? Quando vai publicar uma feature nova, a gente faz um pull request. Essa funcionalidade ela é nativa lá do Bitbucket. Acho que todos os repositórios de Git têm. E aí, por exemplo, o Léo ele quer colocar a feature de coleções de churrascômetro para develop. Ele abre uma pull request só para quem, ou eu ou o Arthur, olhar lá o código e ver se não tem nada crítico. Porque às vezes é capaz de passar, por exemplo, um order form chamando um order form updated que vai fazer um loop infinito. E esse tipo de coisa é fácil de você observar no código. Você vai passando lá, você viu. E aí se você vê esse tipo de coisa, você pode comentar ali e falar, ó, tem que arrumar isso aqui antes de poder fazer o merge. E aí, quando, por exemplo, aprovou o merge, a pessoa ela pode rodar aquele comando para finalizar a feature. Ou aqui também tem o botão de merjar. E aqui também tem a funcionalidade de fazer o revert. No caso, esse aqui já está comitado, já está lá na branch develop. Se eu quiser voltar, eu posso clicar ali em revert e ele vai tirar tudo que ele fez de merge dessa feature. E aí ele recria a branch ou não? Recria a branch da feature. Para caso dê algum bug muito ferrado. Legal. Pode ir. Aí falando agora de homologação, né? Quando a gente fala, terminou a feature, ele vai voltar para develop. E aí o que eu vou fazer? Eu tenho que publicar agora essa feature. Eu vou abrir uma release,
ou então você pode testar em homologação junto com as outras features que vão ter lá. E aí você vai fazer o que? Ah, vou ver aqui, tá tudo certo, não tá. Se tiver algum erro, aí você abre o bug fix. Pode passar. Pera aí, vamos falar da release então. É que eu acabei pulando. Mas aí, vou publicar a release. Eu vou dar lá o mesmo comando do Gitflow. Gitflow release start e eu vou dar um nome para essa release. Você pode dar o nome da sprint que você está finalizando, ou no nosso caso aqui a gente usa a versão mesmo. A gente coloca geralmente a versão -beta, -LTS ou -prod, que seria no caso a versão final. Não existe nenhum ainda. Aí pode passar. Aí vem alguns pontos que são importantes. Quando você finaliza uma release, você tem que dizer o porquê que você está publicando isso, né? Tipo, é a finalização do sprint. Ou então, eu tenho que publicar essa API aqui porque vai ser usada agora em produção. E aí, você tem que dizer também o que tem nessa release. Tem a tarefa X, que é para poder depois ter isso documentado. Se deu problema, precisa voltar, você sabe o que tem na release e você já sabe como voltar lá, é rápido. E aí aqui você coloca os dados das mensagens, ele vai fazer o merge com a master e o merge com a develop. E ele já sobe também no repositório. Pode falar. Por exemplo, o Chris está fazendo modal, o Clebão está fazendo minicard. É uma release, certo? É uma feature. Uma feature. Cada um. O Chris ele trabalha com a feature modal e o Clebão com a feature minicard. Mas ele vai criar uma brand modal e vai criar uma brand minicard. Ele Quando cria eles a acabarem, feature. eles jogam lá. Isso, eles vão jogar na develop. Quando acabar. Aí as duas vão pro mesmo lugar. Tá bem. Na acabar de algum Eu achava que vai os dois sozinho. ficavam juntos na mesma Não. brand. Cada um fica na sua. E aí depois joga na Exato, develop. aí joga na develop. E aí depois abre uma release se for o caso. Ô Igor, É, lá no explica. começo você falou que 5 brands que vocês criado, né? Mas tipo, eu vou estar trabalhando, ele falando, eu vou estar trabalhando com aquela mesma brand ou não? Você Não, joga porque lá, geralmente funcionalidade é individual, é uma pessoa só que vai estar joga lá, mexendo. quando É muito você difícil, acabar, por exemplo, ter duas pessoas atuando numa mesma coisa, tipo criar eu um vou jogar modal. então na feature. Isso. Quando eu terminar, eu jogo na feature. Depois Não, que eu jogo... quando você for iniciar, você joga na feature, e quando você terminar, você joga na develop. Entendeu? Aqui finalizou a release, ele vai subir para master, ele vai subir para develop e ele volta para develop. Aí vocês percebem que não precisou entrar na master para fazer nada. Então. A ideia é essa mesmo, você não pode mexer na master, o que tá lá tá lá e não pode mexer. Mas uma pergunta, se a gente faz uma tarefa por branch, cada um vai ter que fazer a feature, fazer o release da sua tarefa? Não necessariamente. Vocês podem subir todas as features numa develop e uma pessoa só fazer a release. Para você acessar o do Clebão, por exemplo, você pode só estar na develop e dar o git push e ele Mas vai antes puxar. de fazer a release eu não vou conseguir mandar na master. Se eu preciso subir na loja, eu deixo você na, precisar deixo subir na na master loja, que tá em isso. produção. Isso. Então eu vou ter que fazer a release. Se você precisar subir na loja, sim. Aí eu vou falar dos hotfixes e do bug fix, que é mais o caso de se for coisa mais urgente. É que esse processo todo, ele é bem rápido de acontecer, é coisa de 2 minutos no máximo. Que você vai fechando as branches e ele vai publicando. Durante o processo de ongoing, como cada um está trabalhando com uma branch e a gente finaliza uma tarefa quando está na master, que está em produção, meio que todo mundo faz o processo inteiro. Aí todo mundo dá o release, todo mundo tem que pôr na master. É que depende se for, por exemplo, se é sprint, são várias tarefas que vocês vão subir. Ou se é algo Mas a gente não sobe só no final da sprint. A gente ou então sobe pode subir no final do conforme dia, finaliza a tarefa. mas pode ser também por uma pessoa publicando, não tem problema. É algo rápido. A pessoa pode criar, por exemplo, a release da tarefa que ela está terminando. E aí ele vai subir junto com o que está no seu, com o que está das outras pessoas. O importante é sempre estar atualizado o repositório local. Tem que dar o git push, senão não vai ter. Aí não vai atualizar mesmo. Aí fechou a release, aí vamos falar dos bugs. Quando o bug não é crítico, ele é aquele que você valida em homologação. Então, por exemplo, você finalizou a feature, foi para homologação e aí você testou. Eu vou testar aqui e não está funcionando. Aí você abre um bug fix para resolver esse problema da feature que não foi publicada ainda. Aí você terminou lá, você vai ter que abrir o bug fix, aí alterou tudo, aí você fecha esse bug fix, ele vai voltar para develop. Aí depois que você vê que está tudo certo, você abre uma release para publicar.
Aí agora corrigindo os bugs críticos. O que acontece? Quando o bug crítico ele é aquele que está em produção, está na master, e você precisa corrigir rápido. Você não precisa, aí você não vai ter que abrir uma feature ou um bug fix que vai para develop, você vai ter que abrir uma release. Você abre um hotfix, e esse hotfix ele vai abrir uma branch entre a develop e entre a master. A hora que você fechar ele, ele vai fazer o merge nas duas. Então vai para a produção e vai para a homologação essa correção que você fez. Você já ferrou muito. É. Pode passar. Mais um? Aí aqui eu coloquei. E os erros de merge, né? Trabalhando assim, é mais difícil você ter erro de merge, porque o Gitflow ele vai saber onde estão os problemas e ele vai te avisar antes. E pode acontecer sim, às vezes, se você alterar o mesmo arquivo com uma pessoa, como acontece nas lojas de ter um arquivo só de funções no JS. Nunca acontece. Quase nunca, né? Mas aí eu vou falar aqui um pouquinho também do... Pode passar. Ah, tá. Foi proposital esse merge aí com texto, não? Fez um merge no texto. Deu erro no merge. Deu erro no merge. Tá, mas se acontecer, o que eu faço? Eu acho que nem todo mundo tem conhecimento, mas no Visual Studio Code ele tem uma funcionalidade própria para resolver os erros de merge. O que vocês vão fazer? Deu erro de merge lá. Quando dá erro de merge, lá no repositório vai aparecer lá o nome da branch, né? No caso pode ser master ou develop e merge na frente. Quando acontecer isso, nunca dê o commit para prosseguir, porque vai subir o arquivo com os erros de merge lá. E isso é um problema imenso. Por exemplo, o arquivo pode ir para a loja assim. Se for um CSS ou um JS, ele vai parar de funcionar. Então aqui você abre no Visual Studio, vai ter esse campo Merge Changes. Você vai clicar no arquivo, aí ele vai mostrar sempre o que está diferente do que está vindo e o que tem no arquivo agora. E aí você vai escolher se você vai aceitar o que está vindo, se você vai aceitar o que está. Aí você pode aceitar os dois e alterar, tipo, o Clebão subiu de um jeito, o Rafa subiu do outro, aí o Clebão tá para subir na loja. Aí o Clebão chama o Rafa e fala, o que eu preciso alterar aqui para ficar certo. E aí depois que você terminar, aí sim você faz o commit e aí você sobe depois no site. Mas nunca deixe passar quando o arquivo está com erro de merge, que isso é um problema muito grande e pode impactar demais na navegação do site. E é isso. Eu vou fazer uma demonstração para vocês já. Vou ver se tem tempo. Só para vocês terem uma ideia disso na prática. Tá? 5 minutos? Então vamos fazer. 5 minutos é suficiente. Deixa eu abrir aqui. Vai de code mesmo, amigo? Code. Os caras vão egoísta, pô. Vamos ver depois, mas acho que o bagulho cabe 5 pessoas. Bom, a gente tá aqui, deixa eu até fechar aqui. Vamos lá iniciar com o terminal. A gente tá. Vamos iniciar aqui um projeto, sei lá. Vai iniciar um repositório. Aí vamos iniciar o Gitflow. Aí ele vai perguntar o que a gente quer. Aí ele já vai direto para develop. Que? Pra mostrar que o processo é rápido. Assiste o vídeo do Slow. Mas ali ele perguntou o que eu quero para guardar cada coisa. Eu posso escolher, por exemplo, o que eu quero dar pro nome da feature lá. Se eu quiser colocar Zezinho, aí toda feature vai ter o prefixo de Zezinho. Então aí apareceu ali, eu vou digitar aqui agora, vamos iniciar uma feature. Aí ele já entra dentro da branch da feature. Vamos dar um...
Vamos editar aqui o arquivo, né? Aí eu editei o arquivo, vou comitar. E aí quando tem o commit eu posso dar o feature o finish na feature. Aí nesse processo ele trouxe as alterações que eu fiz para a branch da develop. E aí eu posso ou iniciar uma nova feature, eu posso iniciar um bug fix, né? Ó, aí ele vai me mandar para a branch do bug fix. Eu posso editar o arquivo. Aí eu coloquei um botão de fechar lá no Moodle. Vou fazer o commit. Aí eu vou dar um bug fix. E ele volta para develop já com a alteração dentro da branch. Aí a release. Eu vou dar um release start. Eu posso colocar aqui 0.0.1-beta, por exemplo. E aí ele abre uma branch da release. Nessa branch a gente pode fazer mais uma verificação para ver se está tudo funcionando. Aí tendo isso, essa versão, tendo tudo certo lá, tem certeza que está funcionando, a gente fecha. E aí ele vai perguntar por que é importante, porque precisa subir o modal no site. O Matias lê. E aí aqui o que tem? Tem o modal com correção de ícone de fechar. No final do dia eu abro todas as repositórios. Aí aqui a gente fechou a release. O que ele fez? Ele já fez o merge com a master e ele voltou para develop. Agora se imaginem no momento em que o modal parou de funcionar porque o Ajax está errado. Aí a gente abre um hotfix, porque algo rápido tem que subir. Aí eu abro um hotfix, ele vai fazer a mesma coisa, vai entrar numa branch de hotfix, eu vou editar o arquivo. E aí aqui eu vou colocar adicionar requisição Ajax. O cliente não pode ver isso que ele vai achar que é assim fácil. Adicionar. Aí eu fiz o commit, e aí eu fecho o hotfix. Aí ele vai fazer a mesma pergunta da release. É como se você estivesse publicando uma release, só que aí você está publicando um fix lá crítico. Aí você marca aqui, ó. Eu não faço ideia do que estou fazendo. Você nunca dá push, então? Tipo, escrever. Você nunca Dá. Dá? Push você dá. O que você não pode fazer é fazer commit na develop e fazer commit na master. Mas o negócio você fez, né? O push não, porque eu não conectei com o Bitbucket. E aí aqui também, a mesma coisa do release ele vai fazer com o hotfix. Ele vai mandar para master e ele vai mandar para develop. E aí é questão de fazer a publicação no servidor. Aqui tem como, é que no caso a gente trabalha com um servidor direto. No nosso caso a gente pode instalar um webhook no Git que ele fica escutando a master. E aí toda vez que ele vê que no Bitbucket tem alteração na master, ele já baixa direto no servidor automaticamente. É por isso que a gente tem que ter ainda mais cuidado em publicar algo na master, porque o problema pode ser maior. Então, mas essas coisas que você está fazendo, não tem no Bitbucket? Não, porque eu não conectei com o Bitbucket aqui. Mas é por aí. Mas é só fazer o git push e o git pull, nesse caso. Teria que dar push na develop e na master. Sim. Você pode, quando for fazer o clone inicial, Uhum. Oi, pode mostrar como fica no Bitbucket? Ele mostrou aqui, mas acho legal pra todo mundo ver como fica no Bitbucket aqui. Como fica no Bitbucket? Deixa eu abrir aqui. Dá algum problema no Bitbucket? Toda vez que ele
Opa. Pode falar. A release tá na master. Aí você dá um push na master que ele sobe junto. Como fica aí? Deixa eu ver se o pessoal tá vendo aqui. Tô vendo o Fixstretch API ali. Só quem faz porque se der uma treta, né? Só uma treta na outra. Olha o commit dele, já tá esse. Olha as branches ali do lado. Ó, as branches ficam assim, basicamente. Imagine que essa aqui é a linha 4, aí ela parou, foi pra master lá, fez baldeação com a linha 1 azul e vai até o Tucuruvi. Dá pra ver o release aqui também? O release, Tem como ver no Bitbucket o release? deixa eu achar aqui, tem uma área que ele mostra as tags aqui. Não tem. Não tem ainda? Não publicou, Não Leonardo? fechamos ainda o projeto. Mas tá aqui, ó, tem as features que estão fazendo. Quando você fechar uma feature, ela some daqui também. E aí, a ideia é trabalhar sempre com a master e com a develop. Mais alguma dúvida? Nossa, o YouTube bugou muito. Né? JS aí. Perfeito aí. Só tem uma pessoa mexendo no projeto. JS ele ensinou Fix.js. Eu fiz o negócio, deu errado aí. Fizeram um app do JS. E depois Tem git commit também, é? Não, que eu tô tentando. Ah, mas é isso. A gente pegou no pulo. Pegou no pulo, né? Eu vou comunicar com Comentaram um JS aqui, né? Fui na tela do pica-pau lá. Oi? Fui na tela do pica-pau. Eu mando os tutoriais no grupo lá e aí é questão de vocês se organizarem com a Fernanda e ver se pra vocês faz sentido usar. E é isso, qualquer dúvida estamos à disposição. Semana que vem o Léo vai falar de... Isso. Aí semana que vem o Léo vai vir explicar como que é o funcionamento de uma API, o que é um verbo, o que é um endpoint e todos os outros itens. E é isso aí. Aplausos.